Primavera de 1974, o filme Chinatown de Roman Polanski está prestes a estrear nos Estados Unidos. A revista Times decide fazer uma reportagem de capa sobre o seu protagonista, Jack Nicholson. Jack Nicholson havia se destacado no filme Sem Destino, lá em 1969, e foi indicado ao Oscar pelo filme Cada Um Vive Como Quer, lá de 1970, o filme de Bob Rafelson, que o transformou em estrela. E protagonizou mais um sucesso de crítica um ano depois com o filme Ânsia de Amar, de Mike Nichols. Ao estrelar Chinatown, Jack Nicholson já era uma das estrelas mais intrigantes e magníficas de Hollywood. Jack Nicholson nasceu e cresceu em Neptune, Nova Jersey. Seus pais eram John e Ethan May, respectivamente o limpador de vidros de uma grande rede de lojas e uma cabeleireira e pintora amadora em seus tempos livres. Jack Nicholson também tinha uma irmã mais velha chamada June, que queria ser atriz, mas acabou conseguindo somente trabalhar como dançarina de bar após se mudar para Los Angeles. Em 1954, Jack Nicholson se mudou para a Meca de Hollywood, decidido a conseguir papéis como ator, e não demorou a consegui-lo. Em 1958, já participava do seu primeiro filme de baixo orçamento chamado The Cry Baby Killer. Infelizmente, a sua irmã June faleceu em 1963. Nesta época, Jack Nicholson já havia feito alguns filmes de terror de baixo orçamento em sua carreira, vários deles dirigidos pelo lendário cineasta Roger Corman. A família continuou diminuindo. 7 anos depois, morreu sua mãe, Ethel May. Quando começou a alcançar o sucesso e a fama, Jack Nicholson ficou sem mãe e irmã em pouco mais de 5 anos. E agora é quando voltamos ao ano de 1974 e ao artigo da Times. E devemos mudar o dramatis personae de toda essa história. Os jornalistas da revista que elaboraram o perfil sobre a vida de Jack Nicholson, que tinha na época 37 anos, só precisaram falar com alguns vizinhos, parentes e pessoas próximas para descobrir algo assombroso: que June não foi a irmã mais velha de Jack Nicholson, e sim a sua mãe. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E que Ethel May não foi a sua mãe, e sim a sua avó. Segundo o artigo, June tinha 17 anos quando ficou grávida. Estava solteira e não sabia com certeza quem poderia ser o pai da criança. Quando o pequeno Jack Nicholson nasceu, os pais de June decidiram educá-lo como se fosse deles e dizer que June era sua irmã mais velha. É difícil imaginar como alguém pode lidar com a ideia de que os entes queridos com os quais cresceu não eram exatamente o que ele acreditava. E o que é pior, que já não estão vivos para falar com eles e esclarecer as coisas. Jack Nicholson, entretanto, declarou anos depois que foi um evento muito dramático, mas não o que eu chamaria de traumático. Depois de tudo, quando descobri quem era minha mãe, já era maduro psicologicamente. De fato, me esclareceu muitas coisas. Se senti alguma coisa foi, sobretudo, agradecimento. Mas quem teria sido o pai de Jack Nicholson? Uma biografia do ator, publicada em 1994, chamada Jack's Life, A Biography of Jack Nicholson,
ou seja, a vida de Jack Nicholson, uma biografia de Jack Nicholson, traz dois nomes. Um é Ed King, ator e colega de dança de June em seus tempos de dançarina. Seus vizinhos sempre comentaram, segundo o autor do livro, sobre a semelhança entre ele e o Jack Nicholson, mas o mais provável é que o pai seja Don Fonthill Rose, cantor e ex-namorado de June, que reivindicou a paternidade, ainda que Jack Nicholson sempre tenha se negado a realizar um teste de DNA que o comprovasse a paternidade. Don Fonthill Rose morreu em 1998, mas pediu à filha, Donna Rose, que continuasse com a sua campanha para ser reconhecido como pai da estrela de Hollywood. Donna Rose publicou um livro em 2001 chamado You Don't Know Jack, The Tale of a Father Removed, ou seja, Você Não Conhece Jack, a história de um pai eliminado. Ela morreu de câncer em 2005. Como uma colaboradora contou a Patrick McGuillan, autor do livro Jack's Life, e o seu possível irmão Jack Nicholson ligou para o hospital para falar com ela antes da sua morte.